Hoje é dia de darmos continuidade nas exposições do verso de número 1 a 4 do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Damos-te graça, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações, ilumina a nossa mente, dá-nos a atenção necessária. Ajuda-nos, carecemos disso, o Senhor sabe. Em Cristo nós assim te oramos. Amém. Irmãos, conta que um rei da antiguidade, colocou um desafio para seus generais. Ele tinha generais e pôs diante desses generais um desafio. E o desafio era o seguinte: quem abrisse a caixa, porque o tema era a senha que ninguém conseguia decifrar. Tinha uma caixa, e nessa caixa tinha uma senha. Para você abrir, você precisava adivinhar a senha. E aí, nessa caixa trancada, a proposta era a seguinte: quem abrisse a caixa teria o direito de desfrutar do trono daquele reinado. Então, basicamente, a proposta era simples. Todo mundo ficou louco, entusiasmado, afinal de contas, todo mundo queria se tornar rei. Todo mundo quer gozar um pouco de tranquilidade e de reinado um pouco na vida. E um após um general começou a fazer as tentativas, mas todos falharam. Até que o próprio filho do rei chegou. O filho do rei chegou. E o filho do rei leu a inscrição que tinha na caixa com calma. Vagarosamente. Ele destravou a caixa, colocou a senha e a destravou. E todos curiosos perguntaram: como é que você conseguiu? Porque a gente já tentou de tudo aqui, já botou todas as senhas, ninguém conseguiu destravar a caixa. Você rapidamente conseguiu. Ele respondeu, abro aspas, palavras do filho do rei. Ele disse assim: eu conheço a voz do Pai. Sei que tudo o que ele escreve tem propósito. Sei que tudo o que ele escreve tem propósito. A senha era propósito. Propósito. Escute, há um propósito na vinda do Rei Jesus. Há um propósito em sua vitória sobre as tentações. Há um propósito em você estar aqui nessa noite. Nada é por acaso. Tudo faz parte de um propósito. A batalha que foi perdida lá no Éden por Adão, no jardim do Éden, custou, como grandes teólogos dizem, o próprio paraíso, o jardim. Mas a batalha vencida por Cristo no deserto abriu as portas do céu. E é sobre isso que eu quero conversar com você, entendendo o propósito de você aqui estar. Venha junto comigo. Basicamente teremos rápidos pontos na nossa meditação dessa noite. O primeiro deles é que nós veremos do verso de número 1, o rei que caminha por onde Israel tropeçou. Se não veja, eu estou no verso 1, me acompanhe, por favor. Veja o que diz. A seguir foi Jesus levado pelo deserto, levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Veja que a expressão a seguir liga diretamente o episódio aqui, da tentação ao batismo de Jesus, demonstrando que a tentação é o primeiro evento após a declaração que Jesus deu, ou que Deus deu a Jesus, que está lá no verso 17, que ele disse: este é o meu filho amado. Perceba a ligação em rápidas percepções, rápido olhar aqui. Jogue seu olho no verso 17 do capítulo 3. O que é que diz? E eis uma voz do céu dizendo: este é o meu filho, o amado. Agora pule para o verso número 3 do capítulo 4, o que é que diz? Se és o filho de Deus, percebeu?
Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Capítulo 4, verso 3. Se és filho de Deus. Isso vai dar o norte do que a gente vai pensar nessa noite. Porque a filiação declarada aqui no Jordão, ela será provada agora no deserto em que Jesus se encontra. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda como lição dessa noite. Primeira delas é que grandes experiências espirituais não nos blindam das provações. Pelo contrário, frequentemente nos preparam para elas. Grandes experiências, queridos que estarão se batizando nessa noite. Talvez os dias subsequentes serão desafiadores, dias que lhe desestimularão. Mas o fato é que grandes experiências espirituais não nos blindam das provações que haveremos de atravessar, mas na verdade elas estão preparando-nos para enfrentá-las. E aqui, irmãos, eu quero que você siga junto comigo, porque aqui vamos tendo paralelismos interessantes com o resto do Evangelho de Mateus. Veja. Assim como Israel foi tentado ou testado no deserto após atravessar as águas do Mar Vermelho, Jesus, agora o novo Israel, também está sendo testado após sair das águas do Jordão. Veja o paralelismo, a comparação aqui. Ele é conduzido ao deserto para ser provado, deserto este também que Israel enfrentou e foi provado lá no deserto. E o que a gente acaba percebendo é que, assim como o ouro precisa do fogo para provar a sua pureza, o Filho de Deus passa pelo calor da provação para revelar a glória da sua obediência a Deus. Observe, o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Se você tivesse numa igreja que a gente costuma dizer de neopentecostal, isso era uma heresia. O problema nessas pessoas é que a gente está só lendo o texto sagrado. O Espírito levou Jesus ao deserto. Eu quero dizer, não foi o diabo que atraiu Jesus, mas o próprio Espírito de Deus que o impulsionou. Marcos, capítulo de número 1, verso número 12, também fala da tentação de Jesus, e o termo que Marcos utiliza lá é impeliu, compeliu. Jesus foi empurrado pelo Espírito para o deserto, para enfrentar a tentação. O mesmo Espírito que o gerou está lá no capítulo número 1, verso número 20, e atestou o reconhecimento de sua filiação pelo Pai, quando aqui no verso 17 acabamos de ler que Deus disse: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Agora leva-o ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não procurou a tentação, está claro, mas foi levado pelo Espírito Santo de Deus. E isso nos mostra que a tentação de Cristo não foi um acidente. Importante a gente lembrar disso. A tentação de Jesus não foi um acidente, mas faz parte do plano soberano de Deus. Deus não apenas permite, a gente gosta de usar a expressão permissão, não que seja errada. Ela faz parte também, mas é como se a gente tentasse atenuar a força de um Deus que nos coloca em algumas situações também. Veja, Deus não apenas permite, mas Deus conduz os seus filhos à provação, não para destruí-los, mas para fortificá-los. Escute, a garantia da nossa filiação não nos isenta da tentação, mas ao mesmo tempo é a melhor preparação para elas. Quando você estiver sendo tentado, é a lembrança: sou filho de Deus, Ailton. Eu sou filho de Deus. Um dia ele me disse: eu sou o seu filho amado. Eu estou em Cristo e eu tenho esse gozo, mesmo em meio à tentação que tenho enfrentado. Então observe que nenhum filho de Deus está isento das provações. Antes, quanto mais somos honrados por Deus, mais devemos estar preparados para o conflito que haveremos de enfrentar na vida, nas tentações que ocorrerão. Lição de número 2, então. A lição de número 2 é dizer que ser filho amado de Deus não significa ausência das provações, mas certeza da presença divina nelas. Veja, o local é o deserto, o lugar é de solidão, o lugar é de escassez, o lugar é de fragilidade, que também simbolizava a condição espiritual da humanidade.
famoso pregador antigo chamado Mark Lloyd Jones, certa vez disse que Cristo entrou ali no deserto para vencer. Onde Adão e Israel fracassaram, Cristo entrou no mesmo lugar e entrou lá para vencer. Adão se deparou com Satanás num belo jardim belíssimo, mas Jesus o enfrentou no deserto sem nenhuma flor. O primeiro homem caiu por causa da comida, mas Cristo, em total privação da mesma comida, ele permaneceu fiel. O mesmo deserto onde Israel falhou, agora testemunha a fidelidade do verdadeiro Filho de Deus. Então entenda, a geografia da história aqui, ela não é acidental, ela é proposital. É para mostrar que onde uns caem, só existe alguém que permanece intacto, fidedignamente cumprindo de modo obediente aquilo que ninguém é capaz de cumprir. Ele não cai, ele permanece de pé. Agora note, o propósito da condução se torna claro. Eu estou no verso 1 ainda, na parte final, quando ele diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para quê? O que é que diz na sua Bíblia? Para ser tentado pelo diabo. A palavra grega aqui utilizada pode significar tanto tentar, que traz essa ideia do propósito maligno de tentar para derrubar, mas também pode ser utilizada como testar, com um propósito pedagógico, a maneira como Deus assim faz conosco. Portanto, o diabo tenta para destruir, mas Deus prova para revelar e fortalecer o caráter. Aqui Deus usa a ação de Satanás para cumprir seus propósitos, como aconteceu com Jó, lembra? Jó, capítulo 1, capítulo 2, Gênesis, capítulo 50, verso 20, com a história de José. O diabo tenta, mas Deus continua conduzindo, inclusive, as tentações que ele joga contra nós. Embora Deus nunca seja o autor da tentação, como nos diz Tiago no capítulo 1, ele a governa em sua providência. Então entenda uma coisa, dura de engolir é verdade, mas entenda isso aqui, que Satanás muitas vezes é o açoite de Deus, embora deseje destruir, não se move um fio de cabelo sem a permissão soberana do Altíssimo. Ele é o açoite de Deus, muitas vezes que desce sobre as nossas costas, que dói, mas que nada sai do soberano Deus, que não permite que ele toque um fio do seu cabelo, sem que haja um propósito por trás. E aí, você vê que o tentador é o diabo, caluniador, o arqui-inimigo, homicida desde o princípio, que vem tentando o povo de Deus e o próprio Deus. Como segundo Adão, ele precisou ser testado, não apenas para sofrer em nosso lugar, mas para obedecer perfeitamente em nosso lugar. E aqui há uma coisa importante a dizer, me escute. A redenção de Cristo, ou a redenção que Cristo realizou por nós, não foi conquistada somente com a sua morte. Isso é importante no que estamos discorrendo desde semana passada. Vou repetir. A redenção que Cristo realizou por nós não foi conquistada somente com sua morte. Ele não apenas teve de obedecer, teve de receber nosso castigo pelo pecado, mas ele também teve que alcançar a justiça por nós, como nos diz Mateus capítulo 3, verso 15, vimos isso semana passada. Assim sendo, esse é o ponto, preste bem atenção. Sua obediência, a de Jesus, a obediência de Jesus, a obediência perfeita de Jesus, ela foi tão necessária para a nossa salvação quanto a sua morte lá na cruz do Calvário. Entenda o fato. Você sabe um pouco de história, sabe muito bem disso, que outras pessoas morreram na cruz do Calvário ou não? Outras pessoas morreram. No dia que Jesus morreu, morreram 2 ao seu lado. 2 pessoas morreram. Então, por que a morte deles não nos salva? Por que não diz assim, vamos crer na morte de fulano de tal? Pedro, por exemplo, que morreu crucificado de cabeça para baixo, por que não cremos na morte de Pedro como salvação para a nossa vida, perdão dos nossos pecados? Resposta, é porque nenhum deles, nem Pedro, nem João, nem André, nem Filipe, nem Bartolomeu, nem Samuel, nem Davi, nem qualquer outro nome na história da Bíblia, nem da história da humanidade, nenhum deles viveu a vida perfeita que Jesus viveu. Nenhum deles, nenhum homem nessa terra viveu a vida perfeita que Jesus viveu. Jesus viveu sem pecado. Aproveitando o tema nosso, Jesus viveu
sem queda, onde todos caíram. Jesus não apenas morreu por nós, esse é o ponto, mas ele também viveu por nós. Por isso, confiando nele, nós somos justificados, perdoados dos pecados, mas tendo justiça imputada em nós, para que sejamos justos diante de Deus. Ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Jesus entrou nesse conflito aqui com Satanás para ser o nosso representante. E ele vence a tentação para nos garantir a vitória dele e a sua justiça. Portanto, em Cristo, nós temos um Salvador que não apenas entende as suas lutas. Escute isso, que é importantíssimo também. Em Cristo temos um Salvador que não apenas entende as suas lutas, mas ele triunfou sobre cada uma das nossas lutas. Agora observe uma coisa, muito importante, penso eu. Veja, uma primeira coisa que o diabo pode ter sussurrado no ouvido de Jesus, bem como pode ter sussurrado no seu ouvido também. Sabe o que é? Provavelmente o diabo pode ter chegado e dito mais ou menos assim a Jesus: Ei, Jesus, uma vez que você é o filho amado de Deus, por que o seu pai lhe trouxe para esse deserto? Assim, não estou querendo dizer nada entre você, não estou querendo criar conflito, tá? Mas o que ele deixou você vir para esse deserto? Estranho, né? Por que ele deixou você sem fome? Deixou você com fome? Por que ele não te alimentou? Por que ele deixa você nesse deserto terrível? Ele sabe mais do que ninguém que o deserto é terrível. Por quê? Você entende? Aquela vozinha que chega ao ouvido. E essa é a terceira lição que eu quero que você entenda. É que a dúvida é a arma mais antiga do inimigo. A dúvida é a arma mais antiga do inimigo. Quando ele não pode tirar a sua fé, sabe o que ele faz? Ele tentará corromper sua confiança no amor do Pai. Seria mais ou menos assim, ó. Quais dúvidas têm soprado em seu coração ultimamente? Ou qual situação o diabo tem sussurrado que Deus não se importa com você? Tá vendo aí? Tá claro! Explícito. Não é possível que você não entenda. Eu preciso desenhar. Entende? Essa é a dinâmica. E às vezes eu e você temos confundido o silêncio de Deus com a ausência do seu amor ou da sua filiação com Ele. Às vezes a gente está confundindo isso. Às vezes Deus está em silêncio e a gente faz quase aquela brincadeira do bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, quando a gente brincava com uma flor quando criança. Escute, sua segurança como filho de Deus está firmada na voz do Pai que disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Sua fé deve estar firmada exatamente nisso aqui. Agora a pergunta que surge é: qual é a voz mais preponderante no seu coração? A voz da dúvida ou a voz que diz que nós somos filhos amados, pois estamos em Cristo Jesus como Salvador? Primeira coisa, ele, o rei, caminhou por onde Israel tropeçou. Ele caminhou por onde tropeçamos também. Segunda coisa, é que o rei enfrenta, a gente já deu um spoiler aqui do verso de número 2 e 3, o rei enfrenta a antiga estratégia do inimigo. Corre lá comigo, eu estou no verso 2. Veja o que ele diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É engraçado porque a menção do jejum aqui de 40 dias e 40 noites ecoa experiências de Moisés lá no Monte Sinai, ecoa experiências de Elias lá no Monte Horebe e os 40 anos de Israel lá no deserto. Ou seja, esse número nas Escrituras, ele está carregado de simbolismo. Ele representa tempos de prova, representa tempos de testes, representa tempos de preparação. Então escute, essa é a minha quarta lição dessa noite. É que a provação é a escola onde Deus treina seus servos para missões maiores. Deus está aqui fazendo com que Jesus possa ser preparado cada vez mais para missões maiores. Porque ele foi crescendo, como todos nós fomos crescendo.
Seguindo, que eu não tenho tanto tempo para discorrer, verso número 2 ainda ele diz o seguinte, ele diz assim, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, o jejum foi real, a fome foi real também esse período de oração, esse período de comunhão com Deus. Lucas fala, no capítulo 4, verso 2, que Jesus nada comeu naqueles dias, deixando bem claro que se tratava de um jejum total, embora provavelmente não tenha sido de líquidos. Mateus, por sua vez, destaca que ele teve fome, que é uma indicação da sua humanidade. Jesus era ser humano tanto quanto eu e você. E aqui mostra que ele tinha corpo, que ele tinha limitações, que ele tinha necessidades como homem, e elas todas eram reais. Por isso ele, de fato, é o nosso representante. Guarda essa ideia, porque isso é importantíssimo na dinâmica do texto. Ele é o meu representante, ele vem me representando desde o início da história. É batizado lá, ele agora está diante da tentação e ele está sendo o meu e o seu representante. Só que surge uma questão. Você crê que seu Salvador conhece de verdade o que é fraqueza física, o que é cansaço e o que é fome? Porque o texto aqui está dizendo exatamente isso. E eu penso que isso me leva a uma quinta lição. E a lição é dizer que Jesus conhece a sua dor, não apenas por ser Deus onisciente, mas por tê-la experimentado na carne. É diferente das divindades antigas. As divindades antigas, elas eram distantes dos seus adoradores. O Deus bíblico, ele entra na história humana, se faz carne como eu e você. Então, quando nós abrimos o nosso coração para ele está dizendo mais ou menos assim, eu sei que você passou, eu sei que você está passando, porque todas as experiências que nós atravessamos dessa vida, o nosso Salvador, ele experimentou em carne. Ele sabe do que eu vivo, do que você experimenta, não apenas porque ele é Deus onisciente, é porque ele se fez carne e habitou entre nós. Não apenas fome. Ele foi injustiçado, você lembra? Ele foi traído, você lembra? Ele foi agredido, você lembra? Ele foi ridicularizado, cuspiram no seu rosto, você lembra? Ele passou o que muitas vezes nós passamos. Nesse instante, Jesus está fraco, fisicamente esgotado, e é nesse momento exato que o diabo escolhe atacar. Escute, o inimigo é oportunista. Ele age quando estamos vulneráveis. Lembra como Eva estava? Eva estava perto da árvore proibida. Não é para estar, Eva, mas Eva estava. Davi era para estar na guerra. Davi estava ocioso no palácio, dá de cara com Batseba tomando banho. Veja, Pedro estava seguindo Jesus de longe e aí foi tentado a simplesmente ceder. O que eu estou querendo dizer com isso para você é que o tentador adapta a sua estratégia, a sua e a minha fraqueza. E aqui vai tentar um homem faminto com o quê? Ele vai tentar um homem faminto com comida, óbvio. Ele está tentando Jesus com comida. Ele tenta com pão. Sexta lição é dizer que o diabo não respeita seu sofrimento. Ele o explora. Em que área da sua vida você está mais vulnerável hoje? Que área? Já orou justamente por esse ponto fraco que você tem? Você tem orado por isso? Tem pedido graça a Deus? Escute, o tentador é como um caçador que atira quando a presa está desatenta. Ele não costuma atacar quando estamos fortes e vigilantes, mas quando a alma sangra, quando os olhos cochilam, esse é o momento dele atacar. E é assim que ele age. Ele é asqueroso, ele é nojento. E observe, o cenário onde isso acontece realça ainda mais a gravidade do teste. Preste atenção. Não foi num jardim repleto de frutos como foi no Éden, mas num deserto árido. E como diz Marcos no capítulo 1, verso 13, havia feras no deserto em que Jesus estava. Adão cai com o estômago cheio e com a companhia de Eva. Havia duas pessoas lá. Jesus resiste à absoluta provação. Solitário, sozinho, sem qualquer beleza do cenário em que estava sendo tentado. A serpente se apresentou a Adão num ambiente de beleza e de fartura. Agora se apresenta ao novo Adão num ambiente de desolação, fome e perigo.
Isso evidencia o contraste profundo entre os dois testes que estão acontecendo, Adão e Jesus. Mostra a superioridade da obediência de Cristo. E aí chegamos a uma 7ª lição nessa noite, para dizer a você uma coisa muito importante. Que o lugar onde você está não define seu fracasso ou vitória. O que define é a obediência. Jesus obedeceu. Ele alcançou a vitória. Segue junto comigo nesse contraste. Há também várias ironias, significativas com o restante do Evangelho de Mateus. Observe, aquele que tem fome aqui no capítulo 4, a saber Jesus, ele alimentará multidões. Lá no capítulo 14, no capítulo 15, quando multiplica pães e peixes. Olha que ironia interessante, ele está padecendo de fome. Mas adiante, ele que está aqui fraco, debilitado, exausto, ele mesmo, no capítulo 11, ele vai dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse que está esgotado oferece descanso. Ao mesmo tempo, você vai perceber que esse que se recusará a transformar pedras em pão, para dar a si, ele dará o seu corpo, para o que os outros possam se alimentar, mencionando assim, como nós veremos lá no capítulo 26, mas experimentaremos hoje da ceia do Senhor, dizendo que o seu corpo foi entregue para alimento deles. Ou seja, Jesus está assumindo os passos dos antepassados. Jesus está assumindo os passos de Moisés. Jesus está assumindo os passos de Elias. Jesus está assumindo os passos de Israel. Mas onde todos eles falharam, onde todos eles caíram, Jesus será fiel, como veremos no verso 4. Cristo é o verdadeiro Moisés. Cristo é o verdadeiro Elias. Cristo é o verdadeiro Israel. Porque onde Israel murmurou, Cristo adorou. Onde Moisés hesitou, Cristo perseverou. Onde Elias fugiu, Cristo enfrentou e venceu. Todos os heróis antigos falharam. Todos eles, só Cristo foi perfeito. Só Cristo obedeceu até o fim. Verso número 3, salta lá comigo. Veja o que ele diz, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira tentação acontece num momento de extrema vulnerabilidade, a gente já falou. 40 dias de jejum no deserto, a sua fome era intensa. Satanás, aqui chamado de tentador, vai cumprir o seu papel. Mas lembre, sempre o quê? Debaixo dos limites estabelecidos por Deus. Nada foge do controle de Deus. Ele vai tentar, mas sempre debaixo dos limites estabelecidos por Deus. O inimigo se aproxima quando Cristo está esgotado. O que revela uma de suas estratégias mais antigas. Atacar no momento de maior fraqueza. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. O momento de maior fraqueza é o momento do bote. Como bem disse Matthew Henry, teólogo do passado, ele certa vez disse que o diabo espera pelo momento de fraqueza. Então sussurra suas mentiras e planta suas dúvidas. Como um predador que fareja sangue, o tentador ronda os momentos de descanso, dor e carência e morde. E fere. E de fato fere. Porque são momentos de vulnerabilidade. Lição de número 8. Qual sua maior vulnerabilidade hoje? Você a reconhece como área de ataque do inimigo? Qual é a sua? Você não precisa levantar a mão, você não precisa gritar em voz alta. Eu preciso que você entenda que você é vulnerável e que você precisa se fortalecer. Portanto, vigie os seus pontos fracos com oração constante. Vigie os seus pontos fracos alimentando-se da palavra de Deus antes que a sua alma tenha fome de outra coisa. Veja, cerque-se de irmãos fiéis, tenha estratégias práticas, como por exemplo evitar lugares, conversas, conteúdos ou horários que alimentem a sua fraqueza. Cuide! Não se exponha desnecessariamente. A tentação é cuidadosamente ajustada às circunstâncias. Ele ajustará perfeitamente o tal encontro. Aquela circunstância que aconteceu naquela hora foi planejada para lhe pegar no momento exato. Jesus está com fome e ele diz, já que és filho de Deus, prove isso agindo por conta própria. Escute atentamente isso. A tentação nem sempre nos empurra para o abismo.
A tentação nem sempre nos empurra para o abismo. Às vezes, escute, ela nos convida a andar com autonomia à beira dele. Nem sempre ele chega assim e faz, e você cai no abismo. Ele só vai tentar convencer você que você pode ser autônomo andando na beira dele, sem nenhum problema. Você entende? Veja, assim como no Éden aconteceu. O que foi que Satanás disse lá? Capítulo 3, verso 1. Foi assim que Deus disse? Lembra? Ele chega para Eva e diz, foi assim que Deus disse? Aqui ele ataca a palavra pronunciada lá no batismo, verso 17, que a gente leu do capítulo 3. O que é que tem lá? Este é o meu filho amado. Tentando fazer com que Jesus duvide do cuidado e do amor de Deus. Ele já escutou que era o filho amado de Deus. Então por que duvidar agora? Não faz o menor sentido no entendimento de Jesus. Mas é isso que o diabo, de maneira sutil e eficaz, tenta inserir isso na sua mente e no seu coração. Escute, quais promessas de Deus você tem questionado silenciosamente em momentos de dificuldade? Tem uma promessa de Deus no capítulo 28 de Mateus que diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E tem hora que a gente não se depara com a presença muito real de Deus. E vem um sussurro na mente, vem um sussurro no nosso ouvido. O sussurro que, muito provavelmente, Jesus também aqui escutou. Com quem você fica? Com a voz que já lhe disse que você em Cristo é filho amado. Ou com aquela voz que tenta lhe convencer através das circunstâncias que você não é amado. Se fosse, não estaria enfrentando o que enfrenta. Lição de número 9, então. O inimigo não precisa arrancar sua fé. Basta plantar dúvida suficiente para que você comece a desconfiar do cuidado do seu Deus. Você está entendendo por que eu dividi em 3 partes essa tentação? Tem muita coisa aqui dentro que Deus está tentando nos ensinar. Ele não precisa arrancar sua fé. Dizer assim, eu não quero mais crer em Deus. Ele só precisa lançar dúvidas no seu coração. O alvo do diabo foi o mesmo, tanto com Adão como com Jesus. A credibilidade da palavra de Deus. Adão e Eva não acreditaram. Jesus acreditou. É a credibilidade da palavra de Deus que está em jogo. 10ª lição. É que toda tentação, em última instância, é um teste de fé. Cremos ou não na palavra de Deus? Toda tentação é um teste de fé. Você crê ou não que eu tenho um propósito, apesar de que tudo diga o contrário, você crê ou não? É um teste de fé, é a credibilidade da palavra de Deus que está em jogo. Você acredita ou não nessa verdade? Continue junto comigo. Ele diz algo, verso 3, se és filho de Deus, pode ser entendido, já que és filho de Deus. Ou seja, não há necessariamente uma negação explícita da identidade de Jesus, mas uma insinuação sutil de que se ele é mesmo quem ele diz ser, ele não deveria passar pelas privações que ele tem passado. Isso sugere ainda, me escute, que o sofrimento contradiz a filiação. Então escute, a lógica, penso eu, a lógica do tentador aqui parece ser a seguinte, mais ou menos isso, me permita pensar na lógica dele. O diabo, se Deus é teu pai, por que estás com fome? Por que ele não cuida de você? Filho de Deus, faminto? Isso é ridículo! Não faz o menor sentido. Ser filho de Deus não significa ser ausência de ou passar ou não passar por sofrimento, mas presença sempre de propósito. Repito, ser filho de Deus não significa ausência de sofrimento, mas presença de propósito. Não é o conforto que confirma sua filiação, é a obediência em meio ao desconforto que realça ainda mais que você é de fato filho de Deus. Assim, a tentação também visa lançar dúvidas sobre a bondade de Deus. Veja se não é até hoje o miséria do diabo, miserável do Satanás, ele segue o mesmo padrão. Veja, se Deus é bom,
por que você está sofrendo? É o mesmo padrão. Se ele lhe ama, por que você está doente? Se você é filho, por que você recebeu esse diagnóstico tão terrível? É o mesmo padrão. Veja, a mulher de Jó, após tanto sofrimento, revoltada contra Deus, que foi que ela disse a Jó? Isso, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoe a Deus e morra. Por quê? Porque essa é a forma mais lógica, pela lógica do diabo, que eu e você deveríamos fazer também. Não faz sentido ser filho de Deus e sofrer ao mesmo tempo. Não faz sentido ser filho de Deus e padecer de fome. Não faz sentido ser filho de Deus e padecer as coisas duras desse mundo. A lógica divina faz sentido sim, porque Deus tem sempre um propósito, inclusive nas dores e sofrimentos que atravessamos aqui nesse mundo. Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem propósito. Escute, aflições, necessidades e problemas externos são os maiores argumentos que Satanás usa para levar o povo de Deus a questionar a sua filiação, a questionar o fato de Deus ser o seu pai. São essas coisas, aflições, necessidades, problemas externos, a voz sempre chega a falar no nosso ouvido. Como se os sofrimentos não pudessem estar de acordo com o amor paterno de Deus. Irmãos, é semelhante, penso eu, a um prédio em reforma. O inimigo aponta os andaimes, aponta a poeira, os escombros e afirma: Deus te abandonou. Mas ele não entende que o Pai está apenas reformando o coração e que o barulho lá da obra é sinal de que o dono ainda habita ali. Ele continua fazendo a sua obra. Ele continua exercendo o seu trabalho. Alguém já disse uma coisa importante. Diz que Jesus venceu no deserto. Eva errou no paraíso. Não é o lugar, são as suas escolhas. Cristo não age por impulso. Nem usa o seu poder divino de forma egoísta. O que é que ele faz? Ele espera pelo Pai. E confia de que no momento certo o Pai vai supri-lo do que ele precisa. A sugestão de Satanás pode parecer inofensiva, mas apenas transformar pães, pedras em pão, mas visa romper a confiança e a obediência ao Pai. Seria na prática um ato de independência da parte de Jesus, uma negação do caminho da cruz, uma negação do caminho do sofrimento. Mas escute, Satanás queria que Cristo rompesse a sua dependência do Pai e vivesse conforme a sua necessidade e não conforme a obediência. E às vezes é assim que a gente faz. A gente quer viver com Deus de acordo com a nossa necessidade. É por isso que muitas vezes queremos estabelecer coisas a Deus e aferimos o padrão ou o parâmetro do amor de Deus em meio às vicissitudes da vida. Quando na verdade nós fomos chamados a nos relacionarmos com Ele exatamente em obediência, não pela necessidade. Em suma, essa tentação é sutil e poderosa por uma razão. Porque ela não é uma incitação aberta a um pecado escandaloso, mas é uma incitação à autossuficiência e à desconfiança. Toda vez que você estiver desconfiando do que a Bíblia diz, é a voz do diabo que acabou de soprar o seu ouvido. Nunca esqueça disso. Terceiro e último ponto, verso número 4, nós veremos que o rei vence onde todos caíram, obedecendo a palavra de Deus. Venha junto comigo, eu estou no verso 4, veja o que diz. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A resposta de Jesus à primeira tentação de Satanás não vem por argumentação lógica, percebeu? Não vem por demonstração de poder. Jesus não manda um raio do céu e pá! Não! Não é isso que ele faz aqui. Ele não junta os argumentos filosóficos dos famosos gregos. Ele não usa o seu poder para derramar, seja o que for do céu, para exterminar com o diabo naquela hora. Ele usa o quê? Gente do discipulado que a gente começou hoje, ele usa a palavra, ele usa a escritura,
Por isso que o texto sagrado diz, está escrito, e esse está escrito é repetido 3 vezes nas suas respostas. Verso número 4, verso número 7, verso número 10, Jesus mostra que a palavra de Deus é suficiente. Jesus mostra que a palavra de Deus é autoritativa. Jesus mostra que a palavra de Deus é eficaz para resistir a todo o mal. Por que você corre atrás de tanta coisa e não corre atrás da palavra de Deus? Veja que ele está citando exatamente essa passagem aqui, ó. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Moisés, ele recorda ao povo de Israel o grande cuidado de Deus que os sustentou ao longo de 40 anos pelo deserto. Deus o sustentou porque Deus prometeu que o sustentaria. Ele disse assim, Moisés, eu vou sustentar esse povo. E Deus sustentou esse povo. Ou seja, aquele povo lá de Israel deveria confiar em Deus, porque Deus prometeu que ia sustentar eles. A sua provisão sustentaria. E Deus fez isso para ensinar que o sustento da vida está onde? Está nele. O sustento da vida está nele. Isso aqui que você precisa entender, que a fonte do pão é mais importante que o próprio pão. Você vive aí buscando só o pão, quando na verdade o que mais importa na vida do ser humano é aquele que nos dá o pão. Logo, o pão é um mero detalhe de nossa dependência de Deus, como alguém já disse. Quem busca apenas pão para sobreviver, ou melhor, alguém que busca pão pode até sobreviver, mas não viver de verdade. Repito, quem busca pão, ou quem busca apenas pão para sobreviver, ou pode sobreviver, mas não viver de verdade. Você pode até sobreviver, mas não vive de verdade. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que o pão é necessário, mas não suficiente. Sabe por quê? Porque a vida exige muito mais do que nutrientes físicos. Existe algo tão ou mais importante, que é o que Jesus diz aqui, toda a palavra de Deus. Porque a verdadeira vida depende da palavra de Deus. Uma vida sustentada apenas por comida é uma vida muito pobre. Uma vida que é sustentada apenas por comida é uma vida miserável. Uma barriga cheia com o coração vazio de Deus é um túmulo em movimento. Veja, a alma humana só encontra descanso na certeza da palavra de Deus. E ele está afirmando que, para ele, o pão material é secundário. E o que Deus havia dito, seu pai lá no batismo, era de ordem primária. O que o seu pai disse no batismo? Este é o meu filho amado. Ou seja, para Jesus, isto é de primeira importância, porque há um poder na palavra de Deus que nem mesmo o diabo pode negar. Sua palavra é poderosa. Por exemplo, lembra de Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve o quê? Ele fez força. O que foi que ele tentou dar um jeitinho? Não. Ele fala e acontece. Você olha também para Salmo de número 33, verso 6, que diz, pela palavra do Senhor, os céus foram feitos. Pela palavra do Senhor, pela palavra do Senhor. Então, aquele que providenciou o maná quando não havia pão lá no deserto, capítulo 8 de Deuteronômio. Aquele que um pouco antes havia dito, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aquele que sustentou o Salvador no período de 40 dias de jejum. Não o desampararia, embora seja essa uma das insinuações que o diabo tentou imputar no seu coração e na sua mente. Não esqueça, a palavra que criou os céus também sustenta os seus filhos. E essa é uma das lições que eu queria que você entendesse. É que se a palavra foi suficiente para criar o universo, ela também é suficiente para sustentar o seu coração. Todos os dias, absolutamente todos os dias, como a gente diz nos casamentos, nos dias bons e nos dias maus. Na riqueza ou na pobreza, na bonança ou na adversidade, em todos os dias da nossa vida, até que a morte nos tome direto para Ele. Todos os dias. Você não precisa buscar irmão A, irmão B,
Profecia A, profecia B, revelação de não sei quem, não sei quantos. A palavra de Deus é suficiente para assistir você. E se você duvida dela, é porque você está perdendo a fé no instrumento que Deus deixou para o seu consolo, orientação, direcionamento, fortalecimento, edificação. É sobre isso. Escute, Jesus deixava unicamente na mão de seu Pai a satisfação de suas necessidades terrenas. Israel exigiu o seu pão, mas morreu no deserto. Jesus negou o pão para si e obedeceu. Viveu pela submissão fiel à palavra de Deus. E é sobre isso que a gente precisa entender. Lição 12. Vai ter umas 30 lições hoje. Quem confia em Deus vive, mesmo sem pão. Quem duvida morre, mesmo com pão. Para Jesus, a obediência à palavra de Deus era mais necessária que o pão. Volto a dizer, Cristo não só morreu por nós, Ele também viveu por nós. Isso na teologia é chamada de obediência ativa. Obediência ativa. Sua justiça inclui essa perfeita obediência. Me permita avançar um pouco mais. O que Jesus estava tentando dizer era que não precisava provar que era filho de Deus, quando o próprio Deus já disse que ele era filho de Deus. Pergunta é, por que duvidar do que Deus já disse? A pergunta é para você. Você precisa de pão para provar que de fato é filho de Deus? Quer dizer que Deus precisa deixar um contexto absolutamente favorável para você, para que você possa acreditar que é filho de fato de Deus. E a lição de número 13. Quem crê na voz do Pai não precisa de milagres para se sentir amado. Ele já disse, você é meu filho amado. Porque o homem não vive só de pão. Porque é uma fome mais profunda que o alimento físico não pode saciar. É a fome de Deus, a fome de direção, a fome de sentido, a fome de comunhão com Deus. Há uma fome que pão nenhum resolve. Só Cristo, aquele que foi chamado de o pão da vida, revelado pela Escritura, é que pode saciar a sua alma. Sua alma sedenta, sua alma faminta. Repito, ele está seguindo os passos aqui de Israel. Onde Israel falhou, ele não falha. Ele se compromete em, de fato, seguir, resolvendo todos os problemas que ao longo da história todos nós criamos. Escute, esse episódio ainda já caminho para terminar. Nos ensina que a verdadeira vitória espiritual é alcançada por meio da submissão humilde à palavra de Deus. Então, quando a tentação disser a você assim, faça do seu jeito, sabe o que você vai dizer para ela? Diga mesmo. Diga assim, eu vivo do que Deus diz, não do que o que você está tentando dizer para mim. Quando a tentação disser para você, veja, em meio ao seu sofrimento, Deus te abandonou, diga para a tentação, a fonte do pão é mais importante que o pão. Eu não preciso que Ele resolva meus problemas, minhas tragédias, embora eu queira que Ele resolva, mas eu não preciso que Ele resolva para que eu possa entender que Ele é o meu Pai. Por quê? Porque tudo Ele tem um propósito. Porque Ele tem um propósito. Escute, se o próprio Cristo enfrentou Satanás com a palavra escrita, quanto mais eu e você deveríamos utilizar. O Espírito regenera pela palavra. A fé nasce pela palavra. A igreja é edificada pela palavra. O diabo é vencido pela palavra. O que é que você está fazendo sem a palavra? Se é a palavra que nos dá vida, se é a palavra que fortalece a nossa fé, se é a palavra que edifica a igreja e derrota Satanás, por que você trata ela com indiferença? Por que ela fica tanto tempo fechada dentro da sua casa?
Por que tantos abandonam a palavra de Deus? Por que você acha que é capaz de vencer as tentações sem ela? Olha o absurdo que você está falando. Por quê? Porque a sua prática demonstra exatamente isso. Nem Jesus. Porque outras programações são mais importantes que o culto onde você é alimentado pela palavra. Me permita concluir dizendo que no jardim da vida, não só Adão falhou, você sabe muito bem que falhou. Nós falhamos, nós pecamos. Mesmo rodeado de tantas bênçãos, eu e você dizemos isso ou não? Às vezes a gente fica com vergonha da graça, da bondade de Deus. Porque Deus nos abençoa tanto e a gente vai lá e peca de novo contra Ele. Mesmo rodeado de tantas bênçãos, a gente diz, ô miserável do Adão, tu é o miserável. Porque tu faz a mesma coisa. Rodeado de bênçãos, rodeado de coisas maravilhosas que Deus lhe dá, que Deus lhe concede. E você, ô Adão, você insiste em continuar pecando contra Deus. A gente julga Adão e pisa no mesmo buraco que ele. Continuamos a pecar, nós mentimos, desprezamos Deus, tentamos a Ele, questionamos Sua presença muitas vezes, questionamos sua existência, enfim, nós pecamos de uma forma ou de outra, nós caímos. Em um mundo que nos tenta aprovar o nosso valor, a resolver do nosso jeito, a nos satisfazer no aqui e no agora. O nosso rei não entrou no jardim, ele entrou num deserto. Não para buscar glória, mas para obedecer ao Pai. Ele não apenas suportou a tentação, ele venceu. Ele não apenas resistiu ao diabo, ele triunfou com as armas que hoje estão ao nosso alcance. A palavra de Deus no poder do Espírito. Naquele deserto, Jesus não agiu com pressa, mas confiou no Pai. E é por essa perfeita obediência que eu e você podemos ter esperança de vida eterna. Obediência ativa de Jesus. Ele obedeceu onde você caiu. Olhe para os seus pecados. Olhe para as suas quedas. Ele atravessou todas elas e não caiu em nenhuma sequer. Me permita concluir lembrando da história desse rapaz aqui. Talvez você não conheça. Foi exatamente essa obediência que sustentou a fé de um grande teólogo do passado que estava no leito de morte, esse homem aqui, ó. Conta que em 1º de janeiro de 1937, século passado, o reverendo J. Gresham Machen, pastor americano, debilitado com uma pneumonia, diz que ele enviou um último telegrama, que era o que tinha na época, enviou um último telegrama ao seu amigo e colega chamado John Murray. Suas palavras foram poucas, mas carregadas de eternidade. Ele disse assim, a tradução está embaixo. Sou tão grato pela obediência ativa de Cristo. Sem ela, não há esperança. Sou tão grato pela obediência ativa de Cristo, porque sem ela, não há esperança. Machen sabia que nossa salvação não repousa apenas na cruz, mas também na vida perfeita que Jesus viveu em nosso lugar. No deserto, no Getsêmani, no Calvário, o Filho foi obediente até o fim. E essa é a sua esperança, essa é a minha esperança. Quando o tentador sussurrar no seu ouvido, você não é digno porque você caiu. Diga, é verdade, ó tentador, mas Cristo é digno e foi obediente por mim. Ele venceu onde eu caí. Finalizo com essa frase, que para mim resume tudo que eu falei, com todo o esforço nessa noite para você. E a frase é a seguinte. No deserto, onde todos caíram, Cristo ficou de pé, para que hoje caídos, possamos nos levantar nele. Ele nunca caiu. E é por isso que ele pode erguer você das quedas ao longo da sua vida. Como um pai amoroso que vai ensinar o filho a andar a pé ou de bicicleta. Quando cai,
Ele vai lá, pega de novo, coloca no rumo. Vai, filho. Caiu de novo, coloca no rumo. Vai, filho. Até que você possa melhor andar. Mas como você já caiu, Ele é a única esperança. Porque só alguém que nunca caiu tem a possibilidade de alcançar o céu. A única esperança reside em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Basta a nossa cabeça. Deus bondoso, damos-te graça. A tua palavra que nos orienta, que nos assiste, que nos abençoa. Somos gratos porque na tentação que o Senhor enfrentou, o Senhor permaneceu de pé. Não sucumbiu à necessidade ou urgência ou às insinuações que o diabo tentava colocar na sua mente. Nós sabemos muito bem, já caímos outrora. Mas o Senhor nunca. E é por essa razão que podemos ter esperança na obediência perfeita do Senhor. Onde caímos, o Senhor nunca caiu. Onde vivemos de maneira desvirtuada, depravada, o Senhor viveu de maneira perfeita, santa. Para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aplica a Tua palavra no nosso coração. E nunca nos faça esquecer que em Cristo, seja lá o que enfrentemos, ou que nos fora dito, ou que venham a nos dizer, somos o Teu Filho amado, em quem o Senhor tem prazer, porque estamos em Cristo, o nosso Salvador. Assim nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.